Olá, vamos a mais um episódio do podcast Memórias da Pandemia, Experiências Escolares em Tempos de Covid-19. Esse podcast foi criado a partir da minha pesquisa de mestrado, intitulada Desigualdades Educacionais Aprofundadas no Contexto da Pandemia da Covid-19, um estudo das vivências de estudantes de uma escola pública de Belo Horizonte, Minas Gerais. Neste podcast, estamos explorando como a pandemia amplificou as desigualdades sociais e educacionais, especialmente para os estudantes da Escola Estadual Ana Pessoa da Silva. Escola situada na periferia de Belo Horizonte, bem no limite municipal com a cidade de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Este é o episódio de número 6. Vamos lá? O retorno. O ano era 2021, nós estávamos em março daquele ano, e a suspensão das aulas completava um ano. Em abril, a pandemia atingiu seu pico e foi o mês mais mortal. Contudo, havia certo clima de esperança. As campanhas de vacinação, mesmo diante da resistência política e enfrentando um tsunami de notícias falsas e negacionismo, estavam acontecendo, e a maioria das pessoas estavam se vacinando. E as escolas receberam, então, autorização para funcionar presencialmente no mês de junho, na modalidade híbrida, em que parte dos alunos ia para a escola e outra parte ficava estudando em casa e ia trocando os grupos que estudavam em casa ou que iam para a escola. A presença nas atividades presenciais na escola não era obrigatória, e alunos e funcionários que apresentassem comorbidades que pudessem potencializar os riscos da contaminação ficavam em casa. A primeira impressão que tive durante o ensino híbrido é que os estudantes eles estavam diferentes, e as cartas e conversas corroboram com essa minha percepção. No primeiro encontro, já ficou bem claro que o isolamento social havia mudado algo nas crianças e nos adolescentes. Eles estavam mais arredios, os protocolos sanitários da escola, a máscara, o frio, porque nós estávamos no início do inverno, a distância física obrigatória, deixavam um ambiente bem estranho. E eu percebi que os alunos que voltaram eram aqueles que tinham um melhor acompanhamento das famílias inicialmente. Geralmente compareciam de meia dúzia a uma dezena por sala, e percebi também que voltaram poucos meninos. A maioria eram meninas. E em uma das turmas eu brinquei sobre isso, e uma aluna disse algo que eu gravei na minha memória. Ela disse: "Ô professor, os meninos não voltaram, pois a maioria deles começou a trabalhar para ajudar dentro de casa." Interessante a observação. Então, o plano inicial era eu avançar com o conteúdo das disciplinas durante essa fase de ensino híbrido, corrigindo exercícios do PET, mas na prática nós professores começamos a perceber que os alunos apresentavam ainda mais dificuldades do que de costume e traziam consigo a necessidade de serem acolhidos em outras dimensões, como a emocional, e a necessidade de reaprender a socializar, acostumar-se de novo com as regras e rotinas da escola. Nesse contexto, as aulas significavam também, então, um importante mecanismo de acolhimento. A necessidade de acolher esses sujeitos passou a dominar grande parte do tempo destinado às aulas. No dia 1º de fevereiro de 2022, que já é no ano letivo seguinte, pela primeira vez todos os alunos voltavam. A volta era definitiva. O retorno era obrigatório para todos os alunos e funcionários. Nas semanas seguintes, a Prefeitura de Belo Horizonte, desobrigou o uso das máscaras, e havia uma certa felicidade de estar de volta na escola. A gente sentia isso. E esse sentimento se misturava ao sentimento de que as coisas não estavam mais como antes. As observações que eu vinha fazendo desde a fase do ensino híbrido e já me causava preocupação, agora vieram agigantadas. O problema era maior do que se imaginava, principalmente dada a percepção de que os alunos mais vulneráveis, eles não compareceram no ensino híbrido, mas eles retornaram em massa em 2022. E esses foram os alunos mais vitimados.
As turmas de sexto ano chegaram com problemas sérios de socialização. As crianças não podiam olhar uma para a outra que já queriam brigar, hábitos como pedir licença, desculpa e tolerância com os colegas quase não existiam mais. Muitos vieram sem saber ler, escrever e fazer operações básicas, pois foram sendo aprovados automaticamente sem o devido acompanhamento pedagógico. No ensino médio era notável o alto índice de evasão. Os alunos vieram não só com demandas de acolhimento na área socioemocional, mas também com muitas deficiências de aprendizagem. Era perceptível certa dificuldade de se relacionar com colegas e de resolver conflitos de forma pacífica, sem agressividade física ou verbal. O retorno presencial, que era um anseio comum, também foi desafiador porque a readaptação à rotina de aulas presenciais e a dificuldade de entender as matérias após um período de aprendizagem remoto passou a causar conflitos, crises, indisciplinas, evasão escolar. E a escuta dos estudantes permitiu-me perceber que predominava um sentimento de estranhamento. Eu escutei de uma aluna em determinado momento que esse retorno foi muito estranho ou esquisito. Tal afirmação pode refletir o desconforto que os alunos sentiram nessa fase de transição entre o ensino remoto, híbrido e presencial. Os jovens retornaram ao ensino presencial, cursando o segundo ano do ensino médio. Esses alunos que voltaram para o ensino médio, eles se assustaram com a quantidade de matérias, uma vez que eles entraram no presencial com a proposta do novo ensino médio. O desenho curricular do novo ensino médio impôs dezenas de disciplinas, muitas delas desconectadas com o interesse dos alunos e com a formação do professorado, além da ampliação de carga horária. Isso criou muita confusão. No meio do ano, por exemplo, os alunos não sabiam sequer o nome de muitos docentes, pois lidaram com muitas trocas de professores, aulas vagas. O retorno das aulas presenciais, como eu já mencionei, evidenciou o problema da evasão escolar entre os alunos do ensino fundamental, mas principalmente do ensino médio, onde notava-se a falta de alunos do sexo masculino. E a leitura de Dairel, que está lá no trabalho, quem quiser está lá, permite a gente entender melhor isso, porque ele afirma que a escola vem perdendo eficácia devido à disputa com outros atores, como, por exemplo, o trabalho e outros espaços e formas de socializar. E isso impacta na presença dos alunos na escola. Ao trazer essa reflexão sobre a atuação da escola durante o isolamento social e o retorno às atividades presenciais, pude entender que, a despeito de um possível distanciamento entre os sujeitos da educação pública e a escola já representava um ambiente distante de interesse dos jovens. Isso talvez pode ser associado ao fato de que a escola adota ferramentas e estratégias de comunicação e promove interações para aprendizagem que não estão em consonância com a faixa etária desse público. E a leitura dos textos do Dairel faz a gente perceber que nem todos os jovens abandonam o estudo. Entretanto, a falta de sentido para eles influencia muito o percurso educacional, demonstrando uma interdependência entre a socialização e a necessidade de socializar, a escola, o trabalho e a família. A carta abaixo transmite um pouco, vou ler uma carta agora, um pouco das experiências e sentimentos desse retorno presencial. E nessa carta fica evidente a falta de sentido do ensino presencial, conforme relatou a aluna Marina. A Marina escreveu assim: "Bom dia, querido professor. Minhas aulas presenciais não foram tão boas assim. Não queria que tivesse retornado. Não me sentia preparada e nem queria estar nesse ambiente mais. Saudades de ter que mandar imprimir PET. Não ter que preocupar com trabalhos e atividades ou para a casa de algum professor, apesar de que o PET era caro, né? Eu não gosto do ambiente da escola. Nem que seja para zoar, não gosto mesmo. Se tivesse a opção de continuar online, eu continuaria com muito prazer. A escola voltou cheia de mudanças, eu não gostei, porém não opino. É melhor presencial por ter mais chance de focar na aula e não em coisas supérfluas, mas quem quer aprender, aprende. Enfim, professor, obrigado pela atenção." Então, o depoimento desses estudantes nas cartas e conversas demonstram impactos significativos,
como ansiedade, solidão, dificuldade de concentração, ressaltando a importância do apoio emocional e das relações sociais no processo educacional. A ausência desse suporte influenciou as condições emocionais que os discentes encontraram quando retornaram à escola. Então, o retorno à modalidade presencial de ensino teve uma dimensão de reconforto, e o que pode ser considerado contraditório diante das muitas crises de ansiedade, crianças que tinham ataque de pânico, paralisavam os movimentos do corpo, tremiam, perdiam o ar e choravam quando expostas a situações de desafio ou conflito. É possível pensar nesse reconforto do retorno ao refletir sobre o conteúdo das cartas, pois nelas fica demonstrado que há um certo entusiasmo por parte de alguns, não dessa carta que eu acabei de ler, de outras, um anseio para o reencontro com os amigos, ficando assim evidente que encontraram entre os pares um certo apoio mútuo para a superação dos medos e das dificuldades. O regresso ao ensino presencial, então, ao mesmo tempo que trouxe dúvida às crianças e adolescentes, parecia ser o prenúncio do fim de alguns problemas adquiridos durante o isolamento, como a falta de convívio social, alimentação precária, intensificação de vícios, desenvolvimento de transtornos alimentares, ansiedade e depressão. Outro problema que parece ter sido amenizado com esse retorno foi a dependência da internet para manter o vínculo com a escola e concluir as atividades propostas, já que para quem não tinha acesso a esse recurso ou tinha de modo limitado, vivia situações difíceis, como ter que frequentar lan houses para realizar pesquisas e atividades escolares, ou obter internet emprestada ou roubada, entre aspas, foi um alívio para essas pessoas. E a falta de letramento digital tornou-se um prejuízo menos latente quando se fala do retorno ao presencial, uma vez que essa modalidade retoma a ideia tradicional da aula em tempo e em espaço físico. E eu quero falar também que foi comum em 2022 e 2023 a expressão por parte do alunado de palavras e sentimentos negativos, como por exemplo, o retorno foi ruim, horrível, Entretanto, é preciso destacar que também escutei relatos positivos sobre essa experiência. Apesar dos desafios, ouvi como a volta à escola propiciou fazer novos amigos e retomar a vida com um pouco mais de rotinas, previsibilidade e acolhimento que a escola pode dar. Os casos de desconforto em situações sociais eram comuns. Os estudantes evitavam atividades em grupos. Apesar do calor e da não obrigatoriedade do uso de máscaras, muitos se escondiam ou encontravam refúgios em roupas compridas e máscaras, o que dava sinais de sofrimento psíquico, O discurso dos estudantes nas cartas e conversas que tive demonstra impacto significativo, como ansiedade, solidão e dificuldade de concentração, e o que ressalta a importância do apoio emocional e das relações sociais para o processo educacional. E falando nisso, nessa questão do apoio, ficou evidente o papel de centralidade dos professores e na relação professor-aluno. E isso é um destaque no retorno, Porque isso ficou demonstrado tanto nas conversas como nas escrevivências, que essa relação constitui-se como um elemento fundamental na experiência educacional dos estudantes, tanto durante a pandemia quanto no retorno. Isso mostrou que é necessário preparar os professores para lidar com as questões levantadas pela pandemia. Eu vou ler aqui a carta da estudante Priscila, que fala muito bem disso. Ela fala assim, queria te falar um pouco sobre o retorno das aulas após o período da pandemia. Para nós estudantes ficou muito ruim por conta de não ter um professor presente, tirando as dúvidas e explicando sobre o que tratava. Isso prejudicou muito o ensino, ainda mais que as aulas eram por ensino à distância. Muitas pessoas não entenderam nada, porém, quando as aulas presenciais voltaram, as coisas começaram a melhorar, com a presença dos professores para nos ajudar, tirar dúvidas, explicar, e isso foi bom para todos nós. Com carinho, a aluna Priscila. Ela escreve essa carta falando aí dessa relação, E o diálogo apresentado, eu vou apresentar mais um diálogo que fala sobre a importância da criação de vínculos positivos entre a escola
tanto na figura do professor quanto de outros profissionais da escola, e os discentes. Na entrevista que eu vou trazer agora, né, as alunas verbalizam sobre a relação com seus professores. Elas demonstram que gostaram de algumas qualidades que esses professores possuíam, como, por exemplo, a paciência, a empatia, a capacidade de entender e apoiar os alunos naquele momento. Elas mencionaram que apreciavam professores que agiam de forma mais amigável, que tentavam compreender suas dificuldades e vamos lá. E aí eu perguntei assim, mas a escola poderia ter sido melhor? Aí a aluna fala assim comigo: é porque tinha uns professores que eram chatinhos. E a gente tinha muito tempo que não estudava assim, presencial. Aí eu pergunto, o que os professores que vocês gostavam faziam? Tipo assim, porque tinham professores que vocês gostavam mais. O que os professores que vocês acharam que era bom fizeram? Aí uma das alunas respondeu: eram bonzinhos, entenderam o nosso lado. Por exemplo, a professora de ciências ano passado, ela falou que sabe o nosso lado, que a gente ficou tanto tempo assim sem aula, que a gente não sabia tanto por isso. Aí outra aluna fala assim: tinha os que tinham mais paciência de ensinar, tinha uns que, nossa, dava raiva. E a outra fala assim: a gente não entendia. E eu fiz a seguinte pergunta: os professores que vocês gostavam faziam o que para que vocês se sentissem acolhidos? E elas falavam que os professores tinham que ser mais amigos, tinham que escutar mais. E aí eu dei o meu exemplo, que eu gostava de ouvir a história dos alunos durante a pandemia. Eu perguntei se isso agradava, né, essa questão da escuta. Aí uma aluna fala assim: a maioria dos professores entendeu que a gente tinha voltado da pandemia, mas tinha os que entendiam conversavam com a gente demais. E aí teve um que fala até de mim, né? Fala assim, tipo você era nosso amigo, virou amigão nosso. E eu falo assim: isso foi importante, gente? Aí elas falam assim, sim, e falam que me contavam tudo, aí encerra essa parte da pesquisa, né? Então, durante o ensino híbrido e na volta presencial, os docentes passaram a lidar com esses desafios, tanto enfrentado por eles mesmos, né? Porque os professores também tinham suas questões, mas também pelas questões dos discentes. Eles estavam diante de um dilema: como conciliar essa relação verticalizada de aluno-professor com a necessidade de acolher e de dar apoio emocional, e para os quais os professores não estavam preparados. Nesse sentido, é possível inferir que, a partir dessas conversas, né, esse material obtido com os estudantes, que o suporte aos docentes pode não ter sido o mais adequado, justamente pela falta de subsídios ou pelo excesso de expectativa sobre o trabalho do professor. Isso pode ter contribuído com a piora no desempenho dos alunos, tornando, quando os professores eram menos acolhedores, um ambiente menos propício à aprendizagem. A maioria dos estudantes sentiram que o retorno à modalidade presencial foi bom e que não tiveram dificuldade de se adaptar, enquanto outros acharam que foi chato, que foi difícil. Alguns alunos entendiam que não sofreram nada, que passaram ilesos na dimensão emocional e das aprendizagens. Mesmo assim, eu percebi nesses estudantes muitas aprendizagens não consolidadas, muitas questões emocionais latentes. Já na conversa com os alunos do segundo ano do ensino médio, eu percebi que esses estudantes viam de forma mais concreta os impactos nas diversas dimensões das suas vidas e famílias, né? Esse grupo, de vez em quando, fazia menção às preocupações financeiras, né? Faziam muitas críticas políticas ao papel do governo, na questão do investimento da saúde, na prevenção da Covid-19, né? Principalmente relacionado ao grupo que governou o nosso país no momento mais crítico da pandemia, né? Que é um grupo que pode ter contribuído, né, para o desenho do cenário que se construiu nas instituições de ensino, né? Esse governo desprezou o papel da escola e negou direitos básicos, como o direito à vacina, a renda mínima, né? E a escola, estando dentro de uma comunidade desassistida de direitos, né, ela passou a ser um porto seguro em um ambiente controlado, com possibilidades que muitas vezes os discentes não encontravam em casa, né? Então, ao privar as crianças e adolescentes da frequência escolar,
em razão de uma pandemia, era preciso garantir que esses indivíduos não perdessem outros direitos que a escola consegue suprir. Então, voltando aqui na questão do posicionamento do governo, ele pode ter ampliado as desigualdades ao demonstrar negacionismo e desprezo pela situação em que se encontravam as famílias mais empobrecidas do país durante a crise sanitária. A demora na aquisição das vacinas, a resistência em adotar um programa amplo de renda mínima, as ingerências na área da economia, bem como o isolamento social, né, que foi bem discutido e eram contra, e tudo isso pode ter contribuído com o aumento da pobreza e com o agravamento das dificuldades desses estudantes dentro de casa. E eles sentiram isso. No entanto, ao analisar a dimensão política da pandemia, é possível perceber que as narrativas que o poder político tenta incutir nas pessoas, né, envolvem a construção de uma imagem de Estado que teve uma forte atuação no combate aos efeitos da pandemia, do isolamento social, né? O Estado, ele bombardeou as mídias, né, de propagandas estatais, promovendo justamente o oposto do que fazia. A seguir, eu vou ler a carta de uma aluna do 2º ano do ensino médio, que expressa bem esse sentimento, né, com as questões políticas. Vou começar aqui, ó. Na verdade é de um aluno, do Gustavo. A carta fala assim, ó: querido ex-presidente, eu gostaria de estar te parabenizando por um excelente trabalho, mas não será possível, pois provavelmente o seu governo vai entrar para a história como um dos piores e mais corruptos, negligenciando a saúde e a vida de milhares de brasileiros, ignorando uma pandemia gigantesca. Durante o auge da pandemia, você zombou das pessoas que estavam sofrendo com a falta de ar por causa da doença. Não comprou vacinas quando foi oferecido, caçoou da morte das pessoas, além de incentivar as pessoas a não tomarem vacina, espalhando diversas fake news sobre o assunto. Fico feliz que o seu governo tenha acabado. Espero que você pague pelos crimes que cometeu durante esse momento tão difícil na vida dos brasileiros. Porque se você não tivesse sido tão incompetente e negligente, aí as coisas teriam sido melhor. Pessoal, aí agora a gente fez essas discussões relacionadas ao retorno, finalizando nessa parte aqui da dimensão política. E no próximo episódio nós vamos falar sobre os efeitos da pandemia sobre a aprendizagem escolar, tá bom? E de quebra nós vamos concluir esse podcast com as considerações finais de tudo que foi falado e está na pesquisa, tá bom? Até a próxima.